YouTubers deprimidos, mas milionários. Esse é o assunto muito sério de hoje na série Raio X, a nossa conversa informal aqui no canal do Regis Tadeu. Presta atenção no que eu tenho a dizer. Meu amigo e minha amiga, se você frequenta o YouTube, você sabe muito bem quem é o Whindersson Nunes. É o brasileiro com o maior número de inscritos aqui nessa plataforma, né? Só atrás daquele tal de Condzilla, que só fica botando aqueles funks horrorosos. Você sabe quem é o Whindersson Nunes, você sabe quem é o Felipe Neto, quem é o PC Siqueira e tantos outros YouTubers profissionais que tem aqui no YouTube. Antes de eu começar com esse papo, não esquece de fazer a sua inscrição, aqui a sua assinatura, que você já sabe como é que é. Se inscreve aí, pô. O Whindersson Nunes, por exemplo, ele é um cara que ele já fez publicidade de operadora telefônica, corretora digital e o que mais você puder imaginar. É um cara que tá ganhando muito dinheiro, a ponto dele se vangloriar que ele gasta 70 mil reais no jatinho particular dele por mês, aquela coisa toda. Só que na sexta-feira da semana retrasada, o Whindersson Nunes surgiu com um papo na internet muito diferente daquelas bobagens completamente sem graça que ele costuma apresentar no seu canal. Ele fez um desabafo muito depressivo, dizendo que mesmo com toda a grana que ele ganha, ele sente uma tristeza imensa, ele sente uma angústia que vem acompanhando o cara já há muitos anos. Obviamente que ele recebeu todo o apoio dos amigos e fãs, que é o que tem que acontecer nesses casos, a pessoa precisa de apoio. O Felipe Neto, por exemplo, aconteceu a mesma coisa um tempinho atrás também. Ele disse que mesmo ele ganhando milhões, todo mês pingando milhões na conta dele, ele nunca se sentiu tão insatisfeito na vida. PC Siqueira também veio com esse mesmo papo há uns tempos atrás, dizendo que ele tinha virado alcoólatra, que ele tinha virado viciado em drogas, em sexo, e tudo isso devido ao fato de que ele não vinha sabendo lidar com toda a pressão de ser amado e odiado ao mesmo tempo na internet. Esses pedidos públicos de ajuda por parte dessa turma e as manifestações do estado de espírito de cada um deles são muito preocupantes no que se refere à saúde mental desses caras. E se você pensa que isso está acontecendo só com os YouTubers brasileiros, saiba que vários deles que têm os seus canais internacionais, vários YouTubers estrangeiros, eles estão com o mesmo problema, tanto que eles decidiram dar um tempo nas suas postagens para tratar de distúrbios psicológicos. Isso é muito sério. Você lembra, há um certo tempo, que houve uma febre no YouTube? Qualquer moleque Zé Mané queria ser YouTuber, né? A qualquer preço, qualquer menina queria ser YouTuber, qualquer garoto queria ser YouTuber. Você perguntava pro cara o que ele queria ser, vou ser YouTuber. E assim, graças a Deus, essa febre desapareceu. E esse papo, essa febre de que eu quero ser famoso a qualquer custo, a qualquer jeito, ela é muito diferente de ter o reconhecimento pelo trabalho que você faz, tanto positivo quanto no ódio dos haters, por exemplo, né? Que isso é uma coisa que eu sei muito bem, basta ler os comentários aqui em todo vídeo que eu coloco. As pessoas, elas de uma certa forma, elas começaram a se tornar obcecadas nessa busca por ser relevante dentro da sociedade. Só que o que acontece? Eles não têm, a grande maioria, não tem um conteúdo interessante, um conteúdo bacana para oferecer, e, mais importante, essas pessoas não têm uma estrutura psicológica para aguentar essa exposição. A carga psicológica de ter que agradar milhões de seguidores, como é o caso do Whindersson, do Felipe Neto, do PC Siqueira, essa pressão de você ter que agradar milhares de seguidores é algo que essa turma milionária não está aguentando. O impacto dessa exposição, ela de uma certa forma, esses caras mostram que esse impacto ele é enlouquecedor se você não está preparado para ele.
Essa turma acaba tendo uma espécie de um transtorno adaptativo. Ou seja, você tem que adaptar o que você é ao que você representa. E isso certamente vai aumentar muito os níveis de ansiedade e, consequentemente, de depressão. Esses YouTubers, eles estão o tempo todo preocupados com a avaliação e vamos dizer assim, a validação pessoal por meio das visualizações, dos likes. Esses caras, eles não conseguem ter uma espécie de oxigenação fora desse ciclo de YouTube relacionado à fama. Agora, você vai dizer assim, pô, mas esses caras estão milionários, estão ganhando muito dinheiro, não sei o que, bababá. E aí eu tenho a dizer a você o seguinte: o problema, quando você fica milionário, não é que as preocupações elas desaparecem. Pelo contrário, elas só mudam de patamar. Você passa a ficar preocupado com a sua segurança pessoal, com a segurança da sua família, você começa a ficar desconfiado de quem se aproxima de você. Então o que acontece? As preocupações elas não desaparecem, elas só mudam para uma outra área, e muitas vezes uma área muito mais séria, de maior responsabilidade. Você acaba enchendo o traseiro de tanto ganhar dinheiro, mas você acaba perdendo a qualidade das relações pessoais genuínas com as pessoas que te rodeiam. Antes de eu continuar com esse papo muito sério, presta atenção numa mensagem ainda mais séria que eu tenho a dizer a você que é pai e mãe e está muito preocupado com a sujeira de plástico que está empesteando o mundo. Presta atenção. Todo mundo gosta de comer um peixe, né? Peixe bem temperadinho, fritinho, né? Claro, porque afinal de contas, o consumo de peixe no Brasil aumentou 196% nos últimos 10 anos. Pois saiba que se os níveis alarmantes de poluição nos oceanos, nos rios e nas grandes cidades continuarem do jeito que estão, os seus filhos e os seus netos estão condenados a viver sob doenças terríveis. Por quê? Porque os próprios peixes estão contaminados com toxinas pesadas oriundas justamente da poluição do meio em que eles vivem, ou seja, os rios e os mares. Até mesmo o sal que nós ingerimos na cozinha está contaminado por micropartículas de plástico, conforme atestam algumas pesquisas e estudos recentes. Estamos ingerindo lixo. É por isso que eu apoio completamente o trabalho da ONG Ambientalizando. E você deveria fazer isso também. E aí o que acontece? Rola uma falta de felicidade, vamos dizer assim, e a pessoa acaba frustrada, porque ela não consegue fazer as coisas mais simples, como ir numa padaria, tomar um café. Aí é que está o problema. Quando você se torna famoso o suficiente para não conseguir ir numa padaria tomar um café com pão com manteiga, fazer um supermercado ou andar na rua numa boa, aí sim você está com um grande problema. É óbvio que essa fama excessiva e desmedida, que muitos almejam, trazem também os aproveitadores ao redor dessas pessoas. E isso, essa gente nefasta ao redor, tentando pegar as migalhas que esses youtubers ganham, mas a falta de tempo e disposição para fazer uma outra coisa que não seja uma sucessão de vídeos um atrás do outro, para você continuar sendo relevante dentro da plataforma do YouTube, isso desencadeia um processo depressivo, sem sombra de dúvida. Agora, se você não está preparado para lidar com esse alto preço da fama, é sinal de que o psiquiatra vai ser um profissional muito presente na carreira dessas pessoas, tá entendendo? Vai receitar medicação e terapia semanal, que é exatamente o que está acontecendo, por exemplo, com o Whindersson Nunes, o Felipe Neto e o PC Siqueira. É óbvio. Todo esse panorama desses youtubers milionários e depressivos me faz pensar no seguinte, cara, que é preciso acabar com essa hipocrisia de que a prioridade são os fãs. Tanto o Whindersson quanto o Felipe Neto e o PC Siqueira, eles sempre falaram isso. Não, a minha prioridade são vocês, fãs queridos que me acompanham. Cara, uma ova. Você tá entendendo? Você ter fãs é uma consequência de um trabalho. Não pode ser o contrário. Existem pessoas que são alçadas à fama
sem qualquer preparo psicológico para isso, como eu estou dizendo, e que elas ficam desesperadas em não poder atender às expectativas e os desejos que esses fãs fazem delas, cara. Que é o que está acontecendo com o Whindersson Nunes, por exemplo. Eles ficam com medo de decepcionar os fãs. Cara, danem-se os fãs. Nada pode pagar a sensação de você estar preso dentro de um personagem que não é você. Você não pode ser você mesmo. E o que acontece? O Whindersson Nunes acabou de soltar naquelas declarações que ele tinha perdido a vontade de viver, que ele estava com vontade de abrir mão da vida. Cara, isso não pode acontecer de forma nenhuma com esses youtubers e com ninguém. E eu posso falar com autoridade com relação a isso. Por quê? Eu jamais fui um personagem, tanto na TV, no rádio, como aqui no canal. Quem me conhece sabe que não existe essa separação entre o que é a minha vida real e o que eu exibo na internet, na TV e no rádio. Eu sou o que eu sou e eu mostro aquilo que eu quiser. E os youtubers, eles sofrem também porque o que eles mostram não é o que como é que eu vou dizer? Não é o que eles são na verdade, e sim um personagem. Vamos dizer assim, é como se eles fossem uma personalidade eletrônica. E para obter a atenção e dinheiro, muitas vezes esses youtubers precisam fazer coisas que não tem nada a ver com a personalidade deles. E chega um momento que esses caras se desligam da vida real. E eu vejo isso acontecer o tempo inteiro na TV. Eu encontro com artistas, por exemplo, nos corredores lá do programa Raul Gil, que você vê nitidamente que o cara está desconectado da realidade. É uma coisa impressionante, assim. Tanto esses artistas quanto os youtubers, eles passam a viver aquilo que os fãs querem. Cara, isso é simplesmente ridículo. E para piorar essa relação, é óbvio que o anonimato do fã dá a esse tipo de idiota a possibilidade dele escrever e falar o que ele normalmente não diria cara a cara. Então, esses julgamentos e as críticas que esses youtubers recebem, eles se tornam cada vez mais podres e odiosos. E a maioria de quem se torna famosa, né, não pessoas públicas, né, mas, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa pública, eu não sou uma pessoa famosa. Eu sou uma pessoa pública por conta do meu trabalho na TV, no rádio e aqui na internet, no YouTube, em todo lugar. Então o que acontece? Essas pessoas, que são realmente famosas, elas passam a sofrer muito com um tipo de comentário perverso, né? Inclusive comentário de quem continua desconhecido. A pessoa continua no anonimato. Enquanto, por exemplo, o youtuber, ele tá lá dando a cara a tapa. Veja o exemplo do que acontece aqui no meu canal. A audiência vem crescendo de uma maneira sustentável e como é que eu vou dizer? E não como uma explosão. Você tá entendendo? Isso é ótimo. E o mais incrível é que as pessoas, esses youtubers, eles estão tão desconectados do que eles realmente são, que eles realmente sofrem com cada mensagem ruim que é endereçada a eles. Que é exatamente o contrário do tio aqui, que se diverte muito com toda essa patuscada que os haters enviam para mim. Que eu acho maravilhoso assim, o que esse pessoal escreve. Então, se eu pudesse dar um conselho para esses youtubers, pro Whindersson Nunes, Felipe Neto, PC Siqueira, se eu pudesse dar um conselho para esse pessoal, é o seguinte: não importa o que vocês digam, não importa o que vocês façam, vai ter gente aplaudindo e vai ter gente vaiando. Então, meus amigos, relaxem. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse foi o papo do Raio X de hoje. Foi um papo um pouco sério, porque realmente todo esse desabafo desses youtubers famosos, eles são realmente preocupantes. Preocupantes por mostrar que nada é tão dourado quanto eles imaginam. Nada é tão risonho, tão alegre, tão divertido quanto eles imaginam. Então, que fique a lição para todos eles. Sejam autênticos e parem de se preocupar com aquilo que os fãs desejam que vocês sejam. É simples. Você acha que eu vou ficar me importando se as pessoas querem que eu faça isso ou faça aquilo? Claro que não, pô. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o papo sério de hoje aqui
no Raio X, a nossa conversa informal aqui no canal do Regis Tadeu. Não esquece de deixar os teus comentários aqui, dizendo o que você acha desse assunto e tal. E na próxima semana eu venho com mais um assunto bacana aqui em algum dos vídeos aqui. E se você quiser deixar suas mensagens de ódio aqui, pode deixar, porque eu me divirto muito com vocês, tá bom? Então um abração e até a próxima.